A serpente. Jesus Cristo. Palestra de Neville Goddard. Realizada em 25 de março de 1968. Deus é toda imaginação e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, que é o próprio Deus. Blake. Agora, somos informados de que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, deve ser a palavra do homem se somos um. Um episódio bíblico não é um registro de um evento histórico, mas uma revelação parabólica da verdade. Aceite-o, embora você possa não entendê-lo. Quando você experimentá-lo, será literalmente verdade. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele disse: siga o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Guarde a verdade que lhe foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Versículos 13, 14. Aqui ele é chamado para guardar essa verdade, esse padrão. Somente quando seguimos esse padrão somos realmente salvos, pois se não seguirmos o padrão, nos desviamos. Se eu sou toda imaginação, e todas as coisas são possíveis para a imaginação, eu deveria ser capaz de realizar qualquer coisa neste mundo que eu desejar. Eu deveria. Mas até que ponto eu acredito nessa afirmação? Depende inteiramente de mim, eu acredito? Estamos todos vivendo em estados infinitos. Esse estado básico do qual operamos é simplesmente o corpo de crença. Eu acredito nisso, naquilo e no outro, todas as coisas em que realmente acredito. Se eu acredito nisso, acredito naquilo, e eles formam um corpo, é a partir disso que eu opero. É para isso que eu retorno constantemente. Se eu puder produzir qualquer modificação nesse corpo de crença, eu deveria, se esse princípio for verdadeiro, produzir uma mudança correspondente no meu mundo exterior. Pois o mundo exterior está refletindo o mundo interior. Se eu ouvir essa verdade e brincar com ela e produzir dentro de mim alguma modificação desse corpo de crença, eu deveria encontrar mudanças no meu mundo exterior. Se você não encontrar, ou o princípio é falso ou você não conseguiu mudar esse corpo de crença. Agora, esta noite, vamos pegar apenas alguns deste livro fabuloso. Há 66 livros no que chamamos de Bíblia. Na verdade, é uma biblioteca. Somos informados de que o símbolo da queda é uma serpente. Somos informados no 3º capítulo de Gênesis, que ele era mais sutil de todas as criaturas de Deus. Mas a palavra traduzida como sutil, você encontrará uma dúzia de vezes traduzida de maneiras diferentes, na maioria das vezes como sábio. Ele é a sabedoria sólida da criação de Deus. Mas agora no 8º capítulo do livro de Provérbios somos informados. Deus me criou no princípio de seus caminhos, no primeiro de seus atos antigos. Todos os estudiosos concordam que esta é a personificação da sabedoria. No Novo Testamento somos informados de que Jesus Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Quem então é a serpente? Você foi ensinado a acreditar que algum monstro estranho, chamado Grande Dragão, traiu o homem e o levou a este mundo de pecado e morte. Se você entender as Escrituras, verá que aquele que trouxe o homem a isso é Cristo Jesus, o poder e a sabedoria de Deus. Mas ele nos levará deste mundo para o mundo da regeneração. Ele nos traz para o mundo da geração e nos redime ao nos elevar ao mundo da regeneração. Agora, ele é chamado de a serpente. Você acredita nisso literalmente? Posso dizer que sim, por experiência própria. Somos informados no livro de João, capítulo 3, que ninguém sobe ao céu, senão aquele que desceu primeiro, o Filho do Homem. E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 13, 14. Aqui, quem pensaria que o infinito tomou a forma de uma serpente? Poder infinito, sabedoria infinita tomou a forma de uma serpente e entrou no estado chamado Satanás. Satanás significa o limite da opacidade. Ele tomou a forma de homem e homem significa nas Escrituras o limite da contração. Você não pode ficar mais baixo.
Então aqui descobrimos que Satanás agora não é nada mais do que um homem cego confinado apenas aos seus 5 sentidos, nada além do que os olhos, os ouvidos, as narinas, a língua e o sentido do tato revelarão como verdade pode ser aceito como verdade. Ele está limitado ao limite da opacidade e da contração. Agora, somos chamados a exercer esse poder que realmente se sacrificou e se tornou nós, realmente se tornou eu, se tornou você. Bem, como eu o exerço? Blake declarou claramente: não conheço nenhum outro cristianismo, nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. Bem, posso realmente exercer a arte divina da imaginação e provar que posso ir além dos meus sentidos, o que meus olhos ditam, o que a razão dita, o que todos os meus sentidos ditam. Sei por experiência que posso. Então aqui, começo a exercer as artes divinas da imaginação e ouso assumir que sou no momento o que no momento a razão nega e meus sentidos negam. E na medida em que estou auto-persuadido de que o que estou assumindo ser verdade é verdade, nessa medida o mundo exterior muda para se conformar a essa mudança de crença dentro de mim. Estou trabalhando neste corpo de crença com base em tudo o que a razão ditou, tudo o que meus sentidos ditaram. E assim, na medida em que consigo promover modificações, às vezes, mudanças radicais neste corpo de crenças, quando faço, isso muda meu mundo exterior. Mas aqui, posso provar que o poder infinito e a sabedoria infinita realmente tomaram a forma de uma serpente e desceram? Bem, onde ele desceria? Ele desceu em mim, ele desceu em você. Sua capacidade de gerar neste mundo é a descida da serpente em geração. O dia chegará, você se virará, e então o Filho do Homem ascenderá ao céu. Mas ninguém pode ascender ao céu sem ter descido primeiro, e o único que desceu foi o poder e a sabedoria de Deus, e ele veio na forma de uma serpente. Não tenha medo. Estou lhe dizendo o que sei por experiência. E chegará o dia em que este seu corpo será dividido em 2 de cima a baixo. Como Blake disse. As fornalhas da aflição se tornaram fontes de água viva. Estas são as fornalhas da aflição. Cada um aqui está em uma fornalha, e de repente quando ele é dividido, de repente ele se torna fontes, todos nós, fontes de água viva jorrando da humanidade. Você sobe como uma serpente de fogo por aquela sua coluna vertebral. Agora ouça estas palavras do capítulo 21 de Números. E o Senhor Deus disse a Moisés: faze uma serpente ardente, e a põe sobre uma haste, e todo aquele que for mordido, se a vir, viverá. Versículo 8. Ele viverá, portanto, ele já estava morto. Se ele a vir, ele viverá, você entra na vida dentro de si mesmo. Faça uma serpente ardente. Agora, tudo isso são adumbrações, tudo isso são prenúncios. Cada pequeno episódio nas Escrituras é simplesmente um esboço, é só isso. Não é elaborado em exposição completa, é simplesmente um esboço, deixando para o tempo preencher, quando você e eu realmente tivermos a experiência. Agora, deixe-me compartilhar com vocês a experiência de um amigo que está aqui esta noite. Durante toda a experiência, a presença de um pai, e ele sabe que é meu pai, ele está presente. Ele está construindo este edifício fabuloso e sabe que seu pai é um construtor maior do que ele sabe disso. Mas ele está construindo. Não vê o pai. Então chega a hora do meio-dia e há uma pausa. Quando ele entra para se lavar, ao entrar, ele descobre que seu pai o precedeu, pois aqui, os restos da lavagem do pai na bacia. E ele sabia que o pai o amava e ele amava o pai, mas ele não tinha visto o pai. Apenas ele sabia de sua presença. Ele sabia que ele era um construtor maior. Ele também sabia que eventualmente ele seria um construtor tão grande quanto seu pai. E eu serei um dia igual ao meu pai na construção. Agora, ele disse. De repente, vi uma cobra-rei preta e branca. Peguei-a no meu braço direito e amei a cobra. Encontrei um hambúrguer, dei-lhe um pedaço e ela comeu-o vorazmente. Encontrei outra cobra e a peguei na minha mão esquerda. Mas notei que era venenosa e rapidamente a coloquei de volta, porque não conseguia controlar 2 nos meus braços. E esta cobra começou a me falar sobre seu marido. Agora ela se torna vocal, e aqui deixa de ser uma cobra,
agora tem uma voz. Está me falando sobre seu marido que foi embora, e ela o ama muito, mas ele partiu. E uma conversa muito íntima acontece entre uma cobra e esta minha amiga, que está aqui esta noite, que pegou a cobra. Então nos separamos. Agora estou em um novo canteiro de obras e aqui há um poste nele a cobra, a mesma cobra. E ela está subindo no poste, e então se vira e pula na metade do caminho, e começa a descer. Aqui está a adumbração perfeita. Você vê? Somente o que desce pode ascender. Então ele lhe diz: Você vê a subida? Foi a mesma que desceu. Não há outro caminho para cima. E quando você sobe, você realmente sobe como uma serpente. Não faz sentido. Deixe todo o vasto mundo se levantar em oposição e gritar: não faz diferença alguma para mim. Eu experimentei isso. Eu cumpri as Escrituras do começo ao fim. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve o Filho do Homem ser levantado. João 3 versículo 14. Como ele é levantado? Na forma de uma serpente. A mesma serpente que é o poder criativo de Deus que desceu ao homem, que é seu próprio poder sexual criativo maravilhoso neste mundo, com a cabeça virada para baixo. Então, virado para baixo, é sexo neste mundo. Deve ser revertido. E você não faz isso por nada que seja um ato consciente neste mundo. Você pode sentar-se em meditação de agora até o fim dos tempos e não pode reverter isso. A reversão acontece quando todo o corpo é dividido em dois, de cima para baixo. Então você vê a fonte de água viva, e você se torna ela. Você se funde com ela, e então, como uma serpente, você sobe. Esta serpente de fogo sobe para o céu. Então, como Blake disse, aqui, essas fornalhas de aflição de repente se tornaram fontes de água viva, todas brotando da humanidade. Então, todos estão destinados a adicionar aquela fonte de água viva enquanto todos nós ascendemos deste mundo para o qual descemos. E aquele que desceu. Como Blake nos diz novamente, nós seguimos a serpente. Eu não considero o homem justo, o homem fraco, o homem perverso, qualquer homem em um estado ideal e supremo, mas em cada um deles estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixou o paraíso seguindo a serpente. Nós seguimos a serpente. Nós acreditamos que realmente poderíamos despertar como Deus. Pois foi isso que a serpente, que é sabedoria, nos disse. Que Deus disse a você que você morreria? Você certamente não morrerá. Gênesis 3, 4. Bem, leia o 22º versículo do mesmo capítulo, o terceiro capítulo, onde Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Foi isso que a serpente lhe disse que aconteceria com ele se ele descesse e participasse desse conhecimento do bem e do mal. Ele então se tornaria desperto para o bem e o mal, assim como os deuses. Pois se nos tornamos despertos, conhecendo o bem e o mal, e Deus disse ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, bem, então, os deuses conhecem o bem e o mal, que é o que não sabíamos antes. Nós apenas sabíamos. Éramos simplesmente automatos, inocentes, não sabendo nada, realmente, simplesmente acordados em um estranho estado de sonho. E aqui vem a sabedoria infinita, pois ele é o mais sábio de toda a criação de Deus, e disse: Siga-me. Eu o levarei a uma experiência. Então deixamos o mundo da inocência, entramos no mundo da experiência e retornamos ao mundo da imaginação. E essa é a história. Quando subimos, é tudo imaginação, e não há nada impossível para o homem quando ele sobe, porque ele é Deus. Não há nada impossível. Mas antes que ele se levante, podemos testar isso bem neste nível. Você conhece alguém que está em necessidade? Talvez você mesmo esteja em necessidade? Bem, então, traga à sua mente uma cena que implicaria a realização do seu desejo, seja para um amigo ou para si mesmo, e perca-se no sentimento desse desejo realizado. E não faça nada para que isso aconteça, apenas deixe que aconteça. Posso lhe dizer,
nenhum poder na terra pode impedir que isso aconteça. Não diga, e bem, suponha que ele se oponha a mim? Imediatamente você está no mundo de Satanás ou opacidade. Você vê outros. Não há outros, Deus é um. Deus não é um segundo, ele é um. Então não diga, e bem, agora, suponha que ele se oponha a mim. Suponha que não haja um emprego aberto para mim? Não me importa como o mundo se parece, você o está criando de dentro de si mesmo. Experimente. Tudo o que peço a você é que experimente. E simplesmente mantenha e siga o padrão dessas palavras que você recebeu de mim. Assim como Paulo disse por experiência própria, embora ele escrevesse lindamente, eu não escrevo no mesmo tom, é o mesmo padrão, não é outro padrão. Quando aprouve a Deus revelar-se em Paulo, é o mesmo Deus que se revelou em mim. Então, quando Paulo disse: aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, bem, se ele revela seu Filho nele, então ele revela o Pai. Pois quando o Filho é revelado, o Pai é revelado. Pois se há um Filho, há um Pai. Então Paulo está dizendo a você que ele sabe que é Deus Pai. E se você ler com cuidado, em Timóteo o que ele está realmente dizendo a você, e você ouviu isso de Paulo e posso lhe dizer, veio de Paulo, não de Paulo que o recebeu de outro. Pois ele disse, eu nunca ouvi isso de um homem, nunca me foi ensinado, foi revelado a mim. Então ele está dizendo a você que não veio a ele de outro. Ele não tirou isso de um livro, não tirou isso de alguma palestra, ele não tirou isso de nenhuma pessoa neste mundo, veio da revelação de dentro dele mesmo. Então ele está pedindo a todos que sigam o padrão das palavras verdadeiras que vocês ouviram de mim, é isso que ele está dizendo. Bem, eu vou te dizer, siga estas palavras que você ouviu de mim, porque eu realmente experimentei toda a história das Escrituras. E eu te digo, não é história secular. Essas histórias individuais, todas elas juntas, não têm nada a ver com nada neste mundo, como relembrar algum evento histórico verdadeiro. Não é nada disso. Estas são simplesmente revelações parabólicas da verdade. Elas são todas parábolas. Naturalmente, descubra o que significa. Bem, eu vou te dizer, quando isso acontecer, você saberá exatamente. Eu posso te dizer da melhor forma que eu puder, mas quando acontece parece, bem, isso é natural. Quando o corpo é dividido e a serpente se move para cima desta base de luz líquida dourada, então você sabe o que esta água viva realmente é nas Escrituras, esta fonte viva que surge, de quê? Da humanidade. Então, cada história nas Escrituras é verdadeira literalmente quando experimentada, mas é parabolicamente verdadeira até ser experimentada. Você vê isso como um esboço, é algo que não é bem compreendido pela mente racional. Agora aqui, outra amiga escreve, esta senhora, eu me encontrei nas profundezas da terra, em uma caverna, e as paredes eram todas escavadas na rocha. O único objeto presente era uma urna ou um jarro, uma grande urna ou jarro. Percebi que na lateral dele estava esculpido um rosto humano. Mas, de repente, enquanto eu olhava para ele, fiquei tão animado porque algo estava acontecendo comigo. Eu estava entrando e saindo desta caverna, sem esforço, atravessando as paredes. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, eu estava me movendo através das paredes. E então, depois de passar e voltar muitas vezes, de repente agora me torno absorto no jarro. Percebo agora que não é um rosto esculpido no jarro, o jarro em si é uma cabeça, a coisa toda. Aquele jarro de pedra é uma cabeça. Estou olhando para ele e a testa está franzida, o que eu não tinha notado antes. Percebi que os lábios estão se movendo. Não consigo ouvir nenhuma palavra, mas percebi que ele está falando. Mas novamente esse impulso de atravessar as paredes, e eu começo a atravessar as paredes novamente. Quando vou e volto muitas vezes através das paredes e retorno, percebo que a parte de cima do jarro está fora, a cabeça está fora, o topo da cabeça. Eu olhei para dentro e estava vazio. Então pensei, bem, agora, vou investigar e entrar, e ver do que se trata. E então acordei. Novamente, volte para Blake.
E ele tem um sepulcro escavado na rocha para me receber, e uma morte de 8.000 anos que você forjou para si mesmo. Aqui, ele tem um sepulcro para receber e uma morte de 8.000 anos que ele não fez isso, você forjou para si mesmo. Agora, 8.000 na simbologia de Blake não significa necessariamente 8.000 anos. 8 é ressurreição. 8 é um novo começo. No 8º dia ele ressuscitou. Ele disse que o 3º dia é depois do sábado, e então o sábado, e no dia seguinte ele ressuscitou. Esse é o 8º. Então aqui, neste dia ele realmente preparará uma morte, levando à ressurreição. No caso desta senhora, acho que ela está nisso, então não são 8.000 anos no tempo. Acho que ela está nisso. A partir desta experiência, eu diria que ela está. Pois aqui, ela percebe que pode passar por esta caverna. Este é o sepulcro em que o homem é colocado, e quando o homem entra na sepultura, ele entra com aquele que desceu com ele. O próprio Deus entra pela porta da morte com todos os que entram, e ele se deita na sepultura em visões da eternidade até que eles despertem. E então eles acordarão no 8º. Então aqui, acho que é a 37ª página ou placa de Blake, acho que é. Mas você verifica. Mas aqui, a visão dela é perfeita, porque todas as obras de Blake são visões. Tudo o que ele registrou foi visão, e ele está contando exatamente o que aconteceu com ele. Felizmente para nós, ele tinha a capacidade de escrever poesia, e isso vive, a poesia vive. E assim, ele nos contou de uma maneira maravilhosa o que realmente está acontecendo dentro dele. Agora outra senhora, e ela está presente, e isso me emociona. Em suas experiências, ela se encontra na experiência verificando a si mesma e revisando-a. E isso é uma emoção para mim, que quando se torna uma parte tão grande de sua vida aqui que no sonho você verifica. Você não gosta do que está vendo e revisa ali mesmo. Isso é maravilhoso. Pois toda a história começa no livro de Marcos. Ele começa dizendo: arrependam-se. Isso significa revisão, mude sua mente, mude sua atitude em relação ao que você não gosta neste mundo. Mude. Se você pode trazer alguma mudança em sua crença a respeito disso, isso tem que mudar para corresponder à mudança em você. Então, em seu sonho, em sua visão, ela está tendo esse desejo de mudar isso, e dizendo aos outros em seu sonho que você deve revisá-lo agora. Não espere até amanhã, mês que vem, ano que vem, faça isso agora. Posso lhe dizer, você está certo. Se imaginar cria realidade, o que estou fazendo esperando por amanhã quando a emoção, como ela trouxe tão habilmente, é mais forte então. Se eu deixar passar por mais um dia, mais uma semana, e isso simplesmente me confrontar ainda mais, bem, então, acho mais difícil superar essa coisa que agora me enfrenta. Então mude no momento em que você não gosta de ouvir o que vai ouvir, mas está ouvindo, tudo bem, mude. Então, essas são perfeitamente maravilhosas que você me deu na semana passada. Perfeitamente maravilhosas. Então aqui, deixe-me compartilhar com você, você está destinado a despertar como Deus. Não tenha medo da serpente. Quem teria me dito anos atrás que eu me levantaria como uma serpente quando não gosto do animal? Quando vou ao zoológico, não vou para observar os répteis? Não gosto muito deles. Eles não me interessam. E aqui, é um símbolo da redenção do homem. E aqui, eu que não gosto muito de nenhum réptil, se eu for ao zoológico, bem, vou ver outros animais, mas certamente não vou à gaiola dos répteis, porque de alguma forma estranha isso simplesmente não me interessa. É algo peculiar que remonta, possivelmente, às profundezas da alma de alguém. Pois alguém parece ter sido traído para essa experiência, e você abriga o tempo todo, ela simplesmente o traiu. Pois é isso que lhe é dito nas Escrituras, ele enganou Eva e a levou à experiência. Gênesis 3, 4. E somente quando pudéssemos ser levados da inocência para a experiência poderíamos realmente despertar e retornar como Deus, que está completamente desperto como uma grande e maravilhosa imaginação humana. Pois Deus é homem. Então, quando nos é dito, novamente em Blake,
Tua própria humanidade aprende a adorar, pois esse é meu espírito de vida. Quando ele usa a palavra humanidade, ele a está usando individualmente. Sua humanidade é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Aprenda a adorá-la. Volte-se para ela. Se você adoraria a Deus, adore sua própria e maravilhosa imaginação humana. Você amaria a Deus? Ame sua própria e maravilhosa humanidade. Tua própria humanidade aprende a adorar. Agora ele lhe diz: pois esse é meu espírito de vida. Isso é Cristo em você, isso é vida em você. Remova isso de você e você não é, você nem mesmo existe. Então aprenda a adorar sua própria humanidade, pois esse é meu espírito de vida. Então, esta noite, em vez de se voltar para um Deus externo, ou para qualquer coisa, pense no que você está imaginando. Que poder criativo! Que você não pode traçar uma linha reta, e ainda assim, em sua mente, você pode trazer diante de sua mente o rosto humano e incorporar todas as coisas adoráveis nele. Você pode pegar alguém que é velho e ferido, e em sua mente trazê-lo diretamente para a coisa mais adorável do mundo, e ainda assim você não pode traçar uma linha reta. Bem, isso não é poder criativo? Isso é Deus. Aprenda a adorar sua humanidade, pois a humanidade na simbologia de Blake é sua própria imaginação. Ele não quer dizer. Ele não está falando coletivamente, ele está falando de você individualmente, essa é a humanidade. Ele primeiro começa dizendo: tu és um homem, Deus não existe mais, sua própria humanidade aprende a adorar. Você é o homem e sua humanidade é esse homem. Aprenda a adorá-la. Pois esse é meu espírito de vida. Então, esta noite, não se volte para outro lugar. Sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Bem, você adora a Deus? Então, adore sua imaginação. Mas agora, todas as coisas são possíveis para Deus, portanto, todas as coisas são possíveis para sua imaginação. Agora, o que você quer imaginar? Agora você diz que acredita em Deus? Bem, eu vou testar até que ponto você acredita em Deus e acredite em seus próprios atos imaginários. Então, no 14º de João. Você acredita em Deus? Creia em mim também. Pois ele está lhe dizendo quem ele é. Pois esse é o seu espírito de vida. Você acredita em Deus? Creia em mim também. Agora, posso esta noite dar o mesmo sentimento em relação ao meu ato imaginário que eu daria se eu pensasse que algo externo a mim agiu? Bem, agora, posso imaginar e acreditar nisso, e realmente aceitá-lo como real, e viver nele como se fosse? Se este princípio é verdadeiro de que imaginar cria a realidade, eu deveria vê-lo acontecendo em meu mundo em um futuro não distante, eu deveria. E se não, e essa coisa for falsa, bem, então jogue tudo pela janela. Mas eu te digo, por experiência própria, é verdade. Mas até que ponto eu acredito nisso? Ele não coloca limite na capacidade do homem de acreditar e não coloca limite no que a crença pode realizar, nenhum. O que quer que você deseje, acredite que você recebeu e você receberá, não importa o que seja. Não há limite para isso. Agora, eu posso acreditar? O homem dirá: eu posso acreditar nisso de Deus. Não estou falando de algum Deus do lado de fora, você pode acreditar nisso do único Deus verdadeiro? Ele está em você. Volte e deixe-me citar mais uma vez a segunda carta a Timóteo. Siga o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Guarde a fé, a verdade que lhe foi revelada pelo Espírito Santo que habita em nós. Tudo bem, veio de dentro de nós. Então não procure por nenhum Espírito Santo do lado de fora. Não há ninguém do lado de fora, está tudo dentro. Você pode confiar nele a ponto de acreditar? Bem, tente. Teste. Apenas teste. Novamente, deixe-me voltar a ele está aqui esta noite, o mesmo com o poste e a serpente, ele disse. Eu estava. Bem, estávamos todos divididos entre o que achamos ser a coisa ética e o que realmente queremos fazer. Ele disse: eu queria um emprego melhor que pagasse mais dinheiro.
Mas eu estava dividido. Se eu desistisse do meu emprego, eu sentiria que não era exatamente o homem que deveria ser porque eles foram gentis e prestativos. Mas eu queria mais dinheiro. E então, quando decidi que não machucaria ninguém, eu simplesmente conseguiria um emprego melhor, mais dinheiro. E eu o nomeei 20.000 por ano. Ele não declarou o que estava, mas deu a entender que era o dobro do que ele estava ganhando. Então ele disse: em 2 semanas, fui chamado para uma entrevista. E no passado eu sempre tive que me vender. Sempre que era entrevistado, eu tinha que me vender, realmente me vender. Desta vez, eles estavam praticamente jogando o emprego em mim. E estranhamente o homem que tornou possível que eu fosse entrevistado era um homem que trabalhou para mim anteriormente, e havia uma intensa antipatia por mim por esse homem. Ele me odiava e nos separamos. No final da entrevista, quando tudo era meu, ele me encontrou do lado de fora e disse: sabe, o trabalho me foi oferecido, mas eu não me sentia capaz, qualificado. Então ele disse, um pequeno à parte em sua carta. Ora, ele é tão capaz quanto eu, mas ele foi gentil o suficiente depois dessa pausa no passado para realmente me sugerir como mais qualificado para o trabalho. Então eu digo a vocês, há apenas um ser no mundo. Quando eu mudo meu corpo de crenças, todos devem desempenhar o papel necessário para produzir a mudança em mim. E se antes ele era meu inimigo, ele tem que desempenhar o papel do amigo se ele pode desempenhar o papel para trazer o que estou fazendo no meu mundo. Então eu agradeço a ele por compartilhar comigo esta história. E continue sonhando nobremente. Encha essa mente com coisas adoráveis que amanhã você vai querer lembrar. Por que amanhã? E eu espero que todos aqui tenham antes que eu faça minha saída. Todas as experiências que eu tive, porque eu não posso te dizer a alegria em ouvir quando alguém tem isso. Quando alguém deu à luz, quando alguém encontrou Davi, e então a serpente sobe de dentro, das profundezas da geração para a regeneração, e então quando a grande pomba desce. Pois novamente, volte para Blake, tudo é homem. Ele disse, o leão, o tigre, o cavalo, o elefante, a águia, a pomba, a mosca, o verme e a serpente toda gloriosa, vestidos de joias e trajes finos, humanizados no perdão dos pecados, de acordo com a tua aliança, ó Jeová. No final, não há nada além de Deus, e Deus é homem. Então Deus se torna o verme para alimentar os fracos. Ele é tudo. Não há nada além de Deus, e Deus é homem. Então ele, Blake, disse: duplica a visão que meus olhos veem e uma visão dupla está sempre comigo. Com meu olho interno é um velho cinza, com meu olho externo, um cardo atravessado no meu caminho. Você não teve essa experiência? Eu costumava praticar naquela manhã, tarde e noite com meu velho amigo Abdullah. Ele dizia: olhe e me diga o que você vê. Então eu não podia dizer a ele que estava olhando para um abajur. Ele me disse para olhar para o abajur, mas ele não queria olhar para o abajur, pois qualquer um pode ver um abajur. Olhe e me diga o que você vê. Eu tinha que olhar através dele, focar minha atenção além dele, mas olhar para ele. Então isso é um cardo, um abajur. Olhe além dele, você vê todos os rostos humanos no mundo, e então eu digo a ele o que estou vendo. Eles estão todos vivos, todos se tornam vivos. Ele dizia: olhe, Neville, e me diga. Olhe para o tapete. Olhe para a parede. Mas você não olha para ele, você olha através dele. Você foca além dele. E então, com meu olho externo é uma parede, é um abajur, é um cardo, mas com meu olho interno. E então eu digo a ele o que estou vendo. E então, duplique a visão que meus olhos veem, e uma visão dupla está sempre comigo. Com meu olho interno é um velho cinza, com meu externo, um cardo no meu caminho. É emocionante. Às vezes, quando começo com isso, tenho que quebrá-lo porque você pode sentir que está se movendo para esse mundo que está vivo. Você vai além disso. Eu sentava na minha sala de estar e olhava para o sofá. E de repente eu olhava para o sofá, não para ele,
e então eu não estava mais na cadeira, eu estava bem naquele mundo, um mundo totalmente diferente. Isso é imaginação. Mas você dirá: agora, o que isso faz? O que isso faz? Bem, tente, vá direto para um mundo totalmente diferente. E esse mundo parece tão solidamente real e a única realidade, e ainda assim eu sei por experiência que todos que partem daqui foram melhorados. Então, não estou preocupado se alguém vai, há uma melhoria para todos que partem. Não importa o que aconteça, se ele bater a cabeça contra um poste e ele foi melhorado por essa mesma partida. Mas ele ainda está em um mundo como este, e ele continua e continua, até que finalmente o padrão se desdobra dentro dele. Então, siga o padrão das palavras sãs que você ouviu de mim e guarde a verdade que lhe foi confiada pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, ele me revelou isso, e então ele me confiou essa verdade. Eu devo contá-la e contá-la repetidamente até que eu termine de contá-la. E então outra pessoa a pega. Ele terá a mesma experiência. Esses são padrões. A Bíblia é simplesmente um livro de padrões, é realmente isso que ela é, do começo ao fim, um livro de padrões. E então, não tem nada a ver com história secular. E se você pegar esses padrões, por exemplo, pegue um pequeno e simples. No princípio Deus. Esse é o primeiro de Gênesis, e o último de Gênesis é em um túmulo no Egito. Bem, quem está no túmulo? Um homem, seu nome era José. José era chamado de o sonhador. A Bíblia tem apenas uma fonte de sonhos e essa fonte é Deus. Então aquele que no princípio Deus é aquele que está no túmulo no Egito. Ele desceu e tomou sobre si a limitação do homem, que é esse estado concreto e opaco. Então esse é José. Veja este padrão em José. Ele nasceu de uma que era estéril há muito tempo. Sua mãe era Raquel. Ele era um filho favorito porque era filho de sua velhice. Ele não veio por anos e anos. Lia esteve e as concubinas os tiveram, mas aquela que ele mais amava, que era Raquel, não tinha filhos. Ela orou e aqui veio José. Agora, seu pai Jacó era filho da velhice de sua mãe, e seu pai Isaque era filho da velhice de sua mãe. Você encontra o padrão se repetindo várias e várias vezes. O livro é um livro de padrões. Então você se pergunta: qual é o padrão? Isso é algo secular? Não, está em nós. Se parece longo, tudo bem, temos o padrão para isso. Até quando, Senhor, até quando? Ele virá, mas até quando? Ele virá. Ele vem na sua velhice. Ele vem depois que você teve todas as experiências que a vida aqui pode lhe dar, então, de repente. Não se preocupe. Você parece ser estéril? A criança virá. Agora, vamos para o silêncio, e depois teremos algumas perguntas. Pergunta: se esta é a única época ou zona em que nascemos do ventre de uma mulher, como podemos explicar a nós mesmos que, em toda a Bíblia, as pessoas nascem do ventre de uma mulher? Resposta: você ouviu essa pergunta? Eu acredito firmemente que esta é a única vez que o homem nasce através do ventre de uma mulher, bem neste mundo, nesta nossa parte. Se alguém deixar cair esta noite que não foi redimido, que não renasceu do alto, ele se verá restaurado à vida em um corpo que é novo, assim como o corpo que ele deixou para trás. Será novo, será jovem, mas não um bebê. Ele não nascerá de novo. Ele será um jovem ou uma jovem, digamos, 20, confrontado com problemas semelhantes, os problemas que estão aqui. Ele amará, ele se casará, ele terá todas essas coisas, mas não é o tipo de casamento que está aqui. A expressão está lá. Mas isso. Você vem através do ventre uma vez. Você tem 2 nascimentos, mas apenas uma morte. A morte não é quando eu deixo cair este corpo. Isso não é morte na Bíblia. Quando eu desci, quando Cristo em mim desceu, pois descemos juntos, pois me disseram que se eu fui crucificado com ele em uma morte como a dele, então eu experimentei essa morte, todos nós experimentamos.
Então essa é a única morte quando eu venho através do ventre da mulher. Agora, um segundo nascimento é o nascimento do alto, não é um segundo nascimento do útero. Então, não posso aceitar a reencarnação como o mundo oriental e muitas pessoas no mundo ocidental acreditam. Simplesmente não tem sido minha experiência. E, no entanto, minha memória remonta a partes que interpretei em minha descendência. Este, aqui, é um mundo que é único, vindo através do útero da mulher. E então, no que me diz respeito, nascer aqui é a coisa mais fantasticamente maravilhosa do mundo. Nascer. E você nascerá pela segunda vez, mas do alto. Você não perde sua identidade. Nunca perdi minha identidade em todas as minhas viagens. Eu soube o que é ser fabulosamente rico e ainda assim ter o mesmo senso de identidade. Eu sei o que não é ser, mas ainda assim ter o mesmo senso de identidade. Nunca perdi esse senso de identidade, então eu não era outro senão o ser que sou. Sou individualizado e tendo sempre em direção a uma individualização cada vez maior. E se não for isso, bem, então, a coisa toda é uma bagunça. E apesar disso, há unidade. Há uma unidade entre os muitos. Eu te conhecerei na eternidade e você me conhecerá, e ainda assim seremos um. Somos irmãos dessa verdade suprema, e todos os irmãos quando completamente despertos formam o Senhor, o Pai. E você como irmão é o Senhor, o Pai. Há apenas um. Há apenas Deus. Experimente. Acredite. Brinque com isso. Se eu pudesse, noite após noite, obter uma pequena mudança no corpo de crenças. Mas para o benefício daqueles que permitem a mudança, você encontrará mudanças correspondentes no mundo exterior. Não precisa ser em dólares e centavos, mas em um modo de vida, em fluxo, em visões, em sonhos. Se você começar a acreditar que você realmente é Deus Pai antes de ter a experiência de ser Deus Pai, então as visões mudam. Todas as coisas mudam. No jornal desta manhã, li onde este bispo da África do Sul, ele foi destituído, e está aqui agora, e é um bispo da Igreja Episcopal, porque seu conceito de cristianismo é a coisa mais estúpida que já ouvi. Nunca li coisas tão estúpidas na minha vida. E ele é um bispo. Não posso condená-lo. Ele é apenas humano. O pequeno título chamado bispo não o dota de repente com uma grande medida de sabedoria. Ele foi nomeado politicamente como nomeamos políticos. Se alguém de repente se torna um senador, isso significa que da noite para o dia ele é dotado de sabedoria? Não significa que sua mão ainda não esteja até o cotovelo no barril de carne de porco. Que mudanças ocorreram nele porque lhe deram o título de senador? Fomos solicitados a não viajar, bem, uma semana depois que eles foram solicitados a não viajar, todos os senadores se foram. Todos foram para a Europa com suas esposas e namoradas e tudo mais, todos foram embora. Quem está enganando quem neste mundo? Agora eles colocaram um pequeno código de ética. Que absurdo! E então as pessoas o leram e agora temos um pouco de proteção. Em vez de roubar fortunas, eles roubarão apenas um pouco abaixo das fortunas. Isso pode parecer cruel dizer da plataforma, mas sejamos perfeitamente honestos uns com os outros. Um homem gasta $1 milhão em uma campanha para conseguir um emprego que paga $40 mil. Agora, esta noite, um entre nós está gastando milhões para conseguir um emprego que vai pagar a ele $100 mil por uma garantia de 4 anos, quando ele está pagando $10 milhões para obtê-lo. Bem, agora, quem está enganando quem quando essa é a imagem? Mas não vamos entrar nesse nível muito baixo. Vamos voltar ao nível alto. Você é Deus, e Deus se tornou o homem para que o homem se tornasse Deus. Essa é a história. E Deus planejou isso como aconteceu e como será consumado. Não vai falhar. Não há poder na terra que possa pará-lo, não pode pará-lo. Este não é um pensamento de emergência. Este é um plano que era antes do começo. Era um plano. Ele nos escolheu nele antes do começo.
E os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8, 29. Bem, a glorificação do homem é simplesmente se entregar ao homem. Como nos é dito no capítulo 17 de João, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 5. Eu saí de você e fiz o seu trabalho. Eu saí como um ser criativo para levantar inumeráveis, mais numerosos que as estrelas, para trazê-los de volta a você. E eu saí como seu poder criativo. Agora, Pai, devolva a mim a glória que era minha antes que o mundo existisse. Por hoje é só. Boa noite.